Dentre os sábios do seu tempo, o apóstolo Paulo era um dos mais proeminentes, mas ele teve que abrir mão de muita coisa para poder alcançar o conhecimento de Cristo. No vídeo de hoje nós vamos meditar um pouco sobre o conhecimento de Cristo. Nesses últimos tempos eu tenho percebido uma influência do agnosticismo na igreja. E o que é o agnosticismo? Eu vou ler aqui para vocês uma definição encontrada no dicionário Oxford Languages. Diz assim: agnosticismo é uma doutrina que reputa inacessível ou incognoscível ao entendimento humano a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou religião, por exemplo, a existência de Deus, o sentido da vida e do universo, etc., na medida em que ultrapassa um método empírico de comprovação científica. Então, basicamente, o agnosticismo diz que não é possível para nós, seres humanos, compreendermos coisas da metafísica, do mundo espiritual, por exemplo, seria um caso, Mas nós vamos ver que esse ensinamento ele é falso. Aí vamos meditar um pouco aqui hoje, nesse nosso estudo sobre o livro de Filipenses, em Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10, que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Que textos mais maravilhosos, Temos estudado cada versículo do livro de Filipenses. Pois bem, então o apóstolo Paulo, ele diz que ele abriu mão de tantas coisas. Na verdade, aqui no texto de Filipenses, ele vem falando sobre o fato dele ser israelita, descendente genuíno ali da tribo, no caso ele da tribo de Israel e da tribo de Benjamim. E ele fala também que era fariseu, era zeloso, ele era hebreu de hebreus, ou seja, ele era um hebreu descendente de hebreus. E ele fala que ele teve de abrir mão de todas aquelas coisas ali que eram algo que davam status, coisas que davam status para ele, mas ele abriu mão pela excelência do conhecimento de Cristo. Eu quero falar sobre 4 pontos que vieram à minha mente, meu coração, quando eu estava meditando sobre esse texto. E o primeiro ponto é essa influência agnóstica na igreja, que em termos práticos nós podemos dizer, por exemplo, pessoas que dizem que os caminhos de Deus são misteriosos, não se pode conhecer Deus. Fui participar recentemente, houve um falecimento de um familiar e nós participamos de uma missa católica, e uma das coisas que o padre falou era algumas coisas sobre os mistérios, que algumas coisas aconteciam na vida das pessoas e eram mistérios de Deus, não era possível compreendermos. E isso é muito comum também nas igrejas protestantes, as pessoas afirmarem que Deus tem coisas muito misteriosas. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, se dizia que não era possível nós entendermos a Trindade, o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, como é que 3 pessoas poderiam ser uma só? Isso era um mistério, nós não poderíamos compreender isso. E assim, não que eu saiba
tudo por completo, mas eu mesmo ensino sobre a Trindade numa série de vídeos aí que eu tenho no canal do Ministério Ágios. Na série Espiritual e Corpo tem lá uma aula só sobre a Trindade. Então, nós vemos primeiramente que o apóstolo Paulo abriu mão de tanta coisa para conhecer Cristo, para receber esse conhecimento de Cristo que nos é dado, né, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus ele deseja se revelar ao ser humano. Ele não eu sei que existem coisas que não é possível a nossa mente imaginar, mas são coisas, por exemplo, que Paulo fala em 2 Coríntios, quando ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu e lá ouviu palavras inefáveis, ou seja, impronunciáveis, as quais não era lícito ao homem pronunciar. Mas, de maneira geral, os caminhos do Senhor, o caráter de Cristo, o poder de Deus é para que a gente possa conhecer, sim. Nós somos criados com essa capacidade. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, o próprio Senhor Jesus diz assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." E a palavra que esse verbo conhecer é o verbo gnosko, que significa conhecer, compreender, inquirir, e vem da palavra grega, uma palavra bem conhecida, gnosis. Gnosis quer dizer inquérito, investigação ou conhecimento. E a palavra agnóstico vem exatamente, ou agnosticismo, vem exatamente dessa palavra gnosis, né, que se coloca um alfa, na verdade, antes da palavra para negação. Então, gnosis quer dizer conhecimento, inquérito, investigação. E agnóstico significa algo que não pode ser investigado, não pode ser conhecido. Ora, se o próprio Jesus diz que a salvação significa conhecer a Deus, então significa que nós fomos criados sim com a capacidade de conhecer Deus, de conhecer os caminhos de Deus. Inclusive, se nós não pudéssemos conhecer Deus, então não teria sentido Deus colocar na igreja, por exemplo, mestres, como está escrito lá no livro de Efésios. Nem teria sentido o próprio Deus estabelecer as escrituras, né, que foram escritas por seres humanos. Então, Deus deu a sua palavra, Deus deu o seu Espírito para que nós pudéssemos conhecê-lo. Mas existe, claro, caminhos que o próprio Deus estabeleceu para que a gente possa conhecer a Ele, né, através de Cristo. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então, nesse primeiro ponto, quero mostrar que o agnosticismo tem se influenciado na igreja. É comum pessoas darem a entender que não é possível conhecer Deus, ou pelo menos conhecer a perfeita vontade de Deus. Isso não é verdade, nós podemos sim conhecer Deus. E essa doutrina agnóstica é uma doutrina enganosa, ela é falsa, ela não é baseada nas Escrituras. O segundo ponto que nós aprendemos aqui, através de Paulo, mais uma vez aqui no livro de Filipenses, é que os rituais religiosos eles não têm a capacidade de nos revelar Deus. O apóstolo Paulo ele era um fariseu, ele era profundo conhecedor da lei de Moisés, ele fala isso, mas quando ele se converteu a Cristo, para poder conhecer Cristo, ele teve de abrir mão de muitas das coisas que ele sabia e ele praticava, em especial os rituais da lei de Moisés, e ele fala que considerou tudo aquilo ali como refúgio, esterco, como a tradução que a gente leu aqui, algo que não tinha valor mais. A lei de Moisés, e aí o que é que está acontecendo? Ultimamente também tenho visto muitas igrejas que querem até se aprofundar no conhecimento de Cristo, se aprofundar no conhecimento divino, e estão trazendo de volta rituais baseados na lei de Moisés ou de outras fontes. Eu já vi, por exemplo, em igrejas que se coloca a Arca da Aliança, que se praticam certos rituais, o pastor, o líder, se veste com a roupa característica, coisas que são elementos da lei de Moisés, do Velho Testamento, está sendo colocado no culto neotestamentário. Contudo, isso apenas demonstra uma falta de entendimento da diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento.
Claro que esse nosso pequeno estudo não comporta aqui um aprofundamento dessa questão do Novo Testamento e o Velho Testamento. Mas, basicamente, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele encerrou, ele cumpriu tudo que estava escrito sobre ele no Velho Testamento e ele encerra o Velho Testamento e traz a nova aliança, o Novo Testamento, que é uma aliança superior, baseada em superiores promessas, como está escrito lá no livro de Hebreus. E o Velho Testamento, claro, é a palavra de Deus, contudo ele não é a plena revelação do caráter de Deus. A plena revelação de quem Deus é só veio através de Cristo. E na nova aliança, Deus coloca dentro de nós o seu próprio Espírito. Ele escreve a sua palavra dentro do nosso coração, ele nos dá o novo nascimento, ele gera em nós um novo Espírito e assim nós temos condições de compreender Deus de uma forma que não era possível no Velho Testamento. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, parte A do versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, observe só o que está escrito, Então a lei ela tinha uma sombra dos bens, das coisas que haveriam de vir. Ela não tinha a imagem exata das coisas espirituais. Era usado, tinha os elementos lá do tabernáculo, o candelabro e todos aqueles, os pães, o altar do sacrifício, etc. Tudo aquilo apontava para algo que haveria de vir. Era como que sombra, como ele chama aqui no livro de Hebreus. Então eu aproveito aqui para lembrar a todos que tem um texto que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, mas está lá no meu blog, wendel.aios.org. O título desse texto é Para Conhecê-lo, que é o tema desse nosso vídeo aqui. Então, para você entender a diferença entre a nova aliança e a velha aliança, já que a própria Bíblia diz que o Velho Testamento, a lei de Moisés, ela era sombra de algo que haveria de vir, então vou criar aqui uma parábolazinha que tem aqui no texto, Então imagine que você vai se encontrar com uma pessoa, hoje em dia é mais difícil acontecer isso, mas no passado era mais comum. Você se encontraria com uma pessoa que você não conhece, nunca viu ela fisicamente. E aí vocês, por alguma razão, marcam um encontro numa esquina. E aí você vem numa esquina e a luz projeta a sombra dessa pessoa, você não vê a pessoa diretamente, você começa a perceber a sombra dela. Aí você percebe, ela tem barriga, será que ela é muito alta, gorda, não sei. Dá para ver alguma coisa através da sombra, mas você não consegue ver detalhes, Cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, etc. E aí imagine você vira na esquina e você vê a pessoa plenamente aqui na sua frente. E aí você poderia olhar todos os detalhes simplesmente olhando para a pessoa. Mas aí imagine que você começa a olhar para a sombra, tentando conhecer a pessoa, tentando entendê-la, como é a forma dela, se ela está na sua frente, Então seria algo muito estranho, não é verdade? Exatamente é o que tem acontecido ultimamente com algumas igrejas, algumas pessoas, elas olham para o Velho Testamento para tentar entender Deus e esquecem de olhar para o Novo Testamento. Eu já tive a oportunidade de ouvir pregações neotestamentárias, pregações em igrejas cristãs, principalmente evangélicas, que são completamente baseadas no Velho Testamento, na doutrina do Velho Testamento, e a pessoa que está lá pregando parece que não conhece realmente as doutrinas da nova aliança. Isso é muito grave, O apóstolo Paulo, ele escreveu, 2 livros como Romanos, como Gálatas, e temos o livro de Hebreus, que não foi escrito por Paulo, mas que tratam exatamente sobre esse tema, para mostrar a diferença entre a nova aliança e a velha aliança. A velha aliança ela era uma sombra. É a palavra de Deus? Claro que sim, mas precisa ser interpretada com base na nova aliança. Então Paulo, mais uma vez aqui no livro de Filipenses, ele mais uma vez fala, combate isso, mostrando que não é por meio da lei de Moisés que você é tornado justo e não é por meio da lei de Moisés que você recebe o conhecimento de Cristo. Ele dá a entender isso claramente aqui no livro de Filipenses. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17, diz assim:
porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a verdade sobre Deus veio por meio de Cristo, porque Cristo é Deus encarnado. Então isso é muito importante. A partir da nova aliança, nós temos agora Deus habitando dentro de nós de uma forma plena que não havia possibilidade na velha aliança. Então a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, segundo ponto, encerramos, não é por meio de rituais religiosos, mesmo os rituais praticados pela lei de Moisés, do Velho Testamento, não é por meio desses rituais que a gente alcança o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo, ele nos é dado gratuitamente hoje na Nova Aliança, quando a gente busca de todo o coração e abre mão do conhecimento do mundo, que é o ponto 3, abrir mão do conhecimento do mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, o conhecimento ficou misturado. Você se lembra que no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus proibiu a Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja que era uma árvore de conhecimento. E aparentemente a gente compreende, interpreta pelo livro de Gênesis, que aquele conhecimento não era de Deus, era algo misturado, era uma árvore de conhecimento do bem e do mal, que Deus não queria que o homem participasse, porque era um conhecimento que não era puro, era um conhecimento misturado, pervertido, e Satanás tinha sim interesse em fazer o homem comer daquela árvore e experimentar esse conhecimento misturado. E hoje é o que nós vemos. Por exemplo, na escola, você vai para a sua escola, você estudou, e lá você recebe conhecimentos de biologia. Um exemplo aqui é a fotossíntese, A gente aprende coisas sobre a fotossíntese, a importância da natureza e várias outras coisas muito interessantes e importantes que a gente aprende na escola. Mas ao mesmo tempo você aprende coisas que são fruto da rebelião contra Deus. Você aprende que o homem e o macaco vieram do mesmo ancestral, você aprende que eles dizem, esse conhecimento diz que nossa vida é uma vida que não tem um sentido, nós viemos do acaso e coisas desse tipo. E você vai, desde o começo até a faculdade, você vai ser exposto a conhecimento, coisas que são boas, mas coisas que são misturadas, dependendo muito do professor também, Aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então nós vemos aqui claramente que existem duas fontes de conhecimento. O conhecimento que vem de Deus e o conhecimento que vem do mundo. E aí a gente fica numa situação que a gente precisa filtrar tudo que a gente escuta, a gente precisa guardar o nosso coração, porque o conhecimento do mundo, a sabedoria que vem misturada do mundo carnal, que a própria apóstola aqui, Tiago, fala sobre isso, essa sabedoria ela vai gerar obras más, conhecimento vai gerar, posteriormente ele vai gerando obras de acordo com aquele conhecimento. Então nós precisamos guardar o nosso coração do conhecimento maligno, o conhecimento misturado do mundo e basearmos a nossa vida na palavra de Deus. Para que eu possa adquirir esse conhecimento de Cristo, para que eu possa me aprofundar em Cristo, Cristo passe a se aprofundar em mim, eu preciso abrir mão do conhecimento do mundo. Eu coloquei aqui no texto uma recomendação. Diz assim: na medida do possível, a gente deve ter uma atitude de separação diante do mundo, tentando ao máximo evitar a contaminação com o conhecimento misturado que Adão permitiu entrar na terra. Então, por exemplo, assistir, o que você assiste, as notícias que você lê, tudo isso são informações, são sementes que vão entrar no seu coração. Eu digo assim também aqui no texto: portanto, minimize o conhecimento secular que entra no seu coração, restringindo ao que seja essencial ao seu ofício, aos seus estudos.
e principalmente dedique-se ao estudo e meditação das Escrituras Sagradas para que a palavra de Deus seja o fundamento da sua vida e você tenha condições de examinar tudo por meio dela. E hoje nós temos um grande problema, a igreja está aí nessa era de multiplicação do conhecimento, né? Os cristãos hoje estão mergulhados no mundo de uma forma talvez como nunca antes, e isso se reflete em uma igreja fria, uma igreja morna, né? Uma igreja que está misturada, né? O que é uma pessoa morna? É uma água fria com água quente, ou seja, é uma igreja carnal, uma igreja que está focada no mundo, nas coisas da terra, certo? E isso está acontecendo nesses últimos tempos, certo? Então nós precisamos separar-nos, precisamos nos santificar, precisamos guardar o nosso coração para não nos contaminarmos com esse conhecimento do mundo. Minimize isso, veja a questão de redes sociais, de amizade, do que é que você anda assistindo. Corte tudo aquilo que é semente maligna na sua vida. O último ponto desse nosso estudo de hoje, de Filipenses, é participantes do sofrimento de Cristo. Então, muitas pessoas às vezes querem conhecer a palavra de Deus, eu já vi isso, já tive de lidar com pessoas assim, querem conhecer a palavra de Deus, querem às vezes ir para um seminário teológico para aprender, para conhecer Deus, e eu nem diria que é o local adequado para isso, mas querem conhecer Deus, querem se preparar na palavra, que geralmente, não posso dizer geralmente, mas é comum, infelizmente é comum, para que a pessoa possa vencer debates, que ela possa achar que sabe mais do que os outros. Muitas vezes ela quer discutir e ganhar os debates. Já vi isso demais mesmo na igreja. Só que o conhecimento que Deus nos dá através de Cristo não é para que a gente ganhe debates, não é para que a gente se ensoberbeça, né? Inclusive a palavra de Deus diz que o conhecimento incha, né? Mas o amor edifica. O conhecimento de Cristo, ele é dado por Deus para que nós possamos viver Cristo, para que nós possamos viver o amor, viver a fé e cumprir o nosso chamado, o nosso papel de Cristo, né, de servos de Cristo e do próprio Cristo vivendo em nós aqui na terra, para que nós possamos evangelizar e discipular, sofrer por amor a Cristo. Aqui no versículo 10, né, a gente está vendo aqui Filipenses 3, ele diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte. Isso é muito importante, gente. Não há como nós conhecermos Cristo se nós não estivermos dispostos a participar também dos seus sofrimentos. Ora, a salvação ela é um pacote completo. Você está em Cristo para viver com Ele, mas também para sofrer por amor a Cristo. Isso faz parte. Você não tem como conhecer Cristo se você, por exemplo, não sofre negando a sua carne. Se você quer continuar vivendo uma vida de corrupção, de malícia, de falta de integridade, assistindo tudo o que a sua carne deseja, vendo coisas pornográficas, tudo isso. Essas coisas você não tem como conhecer a Cristo. Para conhecer a Cristo, você precisa negar a sua carne e se tornar também participante das aflições de Cristo. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Jesus, ele deixou a sua glória de Rei Celestial e veio a este mundo caído, nascendo em um estábulo, ficando sobre uma manjedoura, que é o local onde se coloca alimento para os cavalos. Então Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Sendo um espírito eterno, se fez mortal e suscetível ao cansaço, fome, dor, sangramento e morte. Então Jesus, ele abriu mão de tudo para cumprir o chamado do Pai. Ele, sendo o Criador de tudo, foi humilhado, criticado, espancado e assassinado injustamente pelas suas próprias criaturas. Muitos cristãos hoje não têm condições de dar outra face, né? Nós vemos isso hoje, os cristãos estão brigando igual a qualquer ímpio, estão chamando palavrão como qualquer ímpio, estão assistindo coisas maliciosas, erotismo, né? Estão mentindo igual a qualquer ímpio. Então, dessa maneira, não é de se admirar que a igreja tem caído mesmo assim, tem se afastado, né, dos propósitos de Deus,
de evangelizar o mundo, de ser sal, de ser luz, de discipular, de dar a outra face, de amar sem ser amado, de bendizer aqueles que os maldizem, né? Nós vemos hoje as pessoas, se alguém lhe maldiz, o cristão vai lá e maldiz também, talvez seja até pior, né? Então é necessário entendermos que o conhecimento de Cristo, ele vem, mas há um preço, nós precisamos viver Cristo. O conhecimento de Cristo que Paulo fala aqui não é apenas informação, mas é essencialmente vida, a vida divina em nós. Amém, queridos? Então, esta é a nossa meditação de hoje no livro de Filipenses, encerrando a meditação no capítulo 3. Acredito que as próximas a gente já vai entrar no último capítulo de Filipenses, que é o capítulo 4. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida.